Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Bradesco Esportes FM, começamos mais uma edição de O Negócio é Esporte. Olá também para você que ouve o nosso programa acessando a nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. E olá também para você que nos ouve pelo aplicativo Band Rádios, que você pode baixar na Apple Store ou na Google Play Store. Um olá também, claro, para quem está sempre aqui na apresentação do programa junto comigo, o também jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Fala, Sérgio. E é claro que o Negócio é Esporte hoje vai abordar mais um tema polêmico, controverso, que fez o mercado do futebol brasileiro ligar o sinal de alerta. O veto a partir de maio, a participação de investidores ou terceiros, como chama a FIFA, na compra e venda de jogadores pelos clubes. Muitos analistas e executivos desse mercado acreditam que a nova regra imposta pela FIFA e que passa a vigorar num prazo tão curto vai atrofiar a capacidade de grandes contratações dos clubes brasileiros, a maior parte ainda dependente dos investidores, e ao mesmo tempo aumentar a capacidade dos principais clubes europeus a importar os maiores talentos daqui do Brasil. Já outros acreditam que os clubes brasileiros vão encontrar alternativas para driblar a proibição. Bom, para dimensionar os efeitos dessa nova regra no nosso mercado e os caminhos legais para contorná-la, a gente recebe hoje aqui no Negócio Esporte o advogado Job Heloísio Gomes, professor de Direito Desportivo da PUC-Rio e integrante da comissão da OAB especializada nesse assunto. Ele esclarece também as variações de modelos de contrato no futebol e como o direito pode ajudar na retenção e na negociação de talentos. E hoje, na Caixinha de Surpresas, o nosso quadro, que traz sempre um destaque da publicidade esportiva ao longo dos anos, a gente lembra um comercial das Havaianas, estrelado pelo tetracampeão Bebeto. Mas antes desse bate-papo, vamos a um rápido giro com as novidades do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. A Chevrolet, patrocinadora da seleção brasileira desde o ano passado, escalou Dunga como garoto propaganda de uma das principais jogadas de marketing social da montadora. Pelo acordo, que se estende até 2017, o treinador passa a integrar campanhas publicitárias da marca e se incorpora ao time de embaixadores do programa One World Play, que estimula práticas esportivas em áreas pobres por todo o mundo. Dunga passa também a usar no dia a dia um modelo da marca Trailblazer. A nova investida da Chevrolet reforça a estratégia no mercado esportivo de girar o pé dos patrocínios a federações estaduais para turbinar o vínculo com a seleção. Mas o gerente de marketing da empresa no país, Luiz Felipe Teixeira, não descarta a possibilidade de investir em clube. Ao ser perguntado pela reportagem do Negócio é Esporte sobre a perspectiva de um modelo de parceria como o mantido com o Manchester, que recebe da montadora equivalente a 100 milhões de reais por ano, o executivo admitiu que há alguns estudos nesse sentido. Luiz Felipe Teixeira disse também que a seleção brasileira de beach soccer tem um espaço estratégico nesse cenário pré-olímpico. Isso significa que a modalidade vai concentrar várias ativações da marca Chevrolet para a Olimpíada. Não menos estratégica para a Chevrolet é a exposição de carros nos estádios durante o Campeonato Brasileiro. O modelo Onix é a bola da vez. Idealizador e professor de Direito Desportivo da PUC-Rio, Job Gomes integra a comissão da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, sobre esse tema. O Job também é sócio da empresa de gestão esportiva 442 Futebol Business. Job, é um prazer receber você aqui em mais uma edição de Negócio Esporte. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. Também agradeço ao Alexandre a oportunidade. Estamos aí para o que for necessário. Job, é claro que a gente vai começar esse papo falando daquela que é recebida como a grande mudança em referente às transações de jogadores sobre a nova regra da FIFA. A partir de 1º de maio, a FIFA proíbe a participação de um investidor ou intermediário, ou seja, de um terceiro
nos direitos econômicos dos jogadores, quer dizer, ficaria restrito aos clubes. Quais são os efeitos, objetivamente, dessa nova regra que começa aí a partir de 1º de maio? Primeiramente, é importante dizer o seguinte: a FIFA ela está pretendendo evitar que haja interferência de terceiros nas negociações de atletas de futebol. Mas, a meu ver, a iniciativa que ela toma, né, que ela já tomou efetivamente, atinge indistintamente investidores, sejam eles, se é que pode se considerar assim, bons ou ruins. Porque o investidor ruim, me corrija se eu estiver errado, nessa acepção, é aquele que usa a transação envolvendo o jogador para lavagem de dinheiro, que promove uma transação irregular, por exemplo, tirando um jogador, botando num clube vamos dizer, de aluguel e levando essa transação para um paraíso fiscal. Ou seja, a FIFA tenta coibir as transações irregulares e a lavagem de dinheiro com essa norma, né? Mas ela atinge também o investidor que está ali como uma parte importante do processo da estruturação do mercado do futebol, não é isso? Esse é o ponto, Caralta. O que acontece? Acho que haveria a necessidade da FIFA distinguir as pessoas, porque não necessariamente o investimento em futebol é uma coisa ruim. O que é fato é que há investidores no futebol que não têm a menor preocupação com o futebol em si, que na verdade tem a pretensão do lucro e o lucro de qualquer jeito, de qualquer maneira, enfim, não estão preocupados com a parcela de investimento que o clube também faz e com o retorno que o clube deve ter, não estão preocupados com o próprio atleta e, enfim, é um negócio puramente dito. Para a gente deixar claro de forma didática aqui para o nosso ouvinte, queria que você explicasse resumidamente, você já começou a explicar isso, mas resumidamente, como era o modelo até então e como serão essas principais mudanças nesse modelo de relacionamento entre o clube, o chamado intermediário, e tem também a figura do credenciado FIFA, que eu acho que depois é importante também você explicar um pouquinho, e o jogador de futebol, quer dizer, o jogador, o intermediário ou o agente credenciado FIFA e o clube. Como é que funcionava e o que muda em especial? Bom, vamos lá. Primeiro é o seguinte, curiosamente, a FIFA, através dos seus estatutos, já proibia. Essa curiosidade é importante que a gente tome conhecimento. A FIFA, quer dizer, a novidade não é tão novidade assim. Não é tão novidade. Na verdade, a FIFA já proibia a interferência de terceiros, né, nas negociações de atletas. Isso, para que fique claro também para quem é mais técnico, digamos assim, né? Isso está previsto na Lei Pelé, que é a Lei Geral dos Esportes aqui no Brasil, né? Então a Lei Pelé já tem dispositivos, ou seja, a recomendação da FIFA nem sequer terá necessidade de uma lei nova para que ela comece a valer no Estado Nacional, no Estado brasileiro. Por quê? Porque a própria Lei Pelé já veda essa interferência. Há artigo na lei que veda essa interferência. Vedava essa interferência. Então o que a FIFA traz de novidade, na verdade, talvez seja um maior empenho para que esse tipo de transferência que envolve terceiros, digamos assim, sem qualquer ligação que não seja de cunho financeiro com o futebol, né, que são pessoas que para a FIFA não são interessantes, eu acho até que adequadamente a FIFA pensa assim, ou seja, não permitir que pessoas desinteressadas, né, os aventureiros, né? Exatamente, venham a fazer parte do futebol, porque essas pessoas não têm a mesma preocupação que a FIFA tem, que qual é? Manter o futebol como um negócio que ainda seja válido investir. Né? Agora, ela cuida da questão da qualidade do investidor, certamente, como o Caralta disse, para evitar que haja, por exemplo, lavagem de dinheiro, e o futebol é conhecidamente um campo apropriado, entre aspas, no mundo, para que ocorra esse tipo de negociação ou esse tipo de
simulação, né, de transações milionárias que de fato podem não estar acontecendo, e com isso a lavagem de dinheiro realmente está sendo levada à frente. Então a preocupação da FIFA é justa. O que, do meu ponto de vista, é criticável é a forma como ela faz, né? Primeiro, acho que foi, digamos assim, quase que precipitado, né? O momento em que ela, lá em 2014, no final do ano, anuncia que faria uma mudança nessa área, e imediatamente no começo de 2015 já diz quais são os critérios, fazendo com que os contratos anteriores valham até o final do ano, né, e que os próximos até abril só tenham a validade de 1 ano. Eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o Job Luizio Gomes, advogado especializado em direito esportivo, titular da cadeira de direito esportivo da PUC, no Rio de Janeiro, e também integrante da Comissão de Direito Esportivo da OAB. Job, fazendo aqui uma projeção, a gente sabe que ainda muita água vai rolar por debaixo da ponte, já estão sendo feitas adaptações para aproveitar algumas alternativas diante da nova regra, mas é muito provável que haja, como já está começando a ser sinalizado, uma perda no fluxo de dinheiro. Quer dizer, o investidor, pelo menos aquele investidor que está pensando, que não está lá dentro já desse mercado, ele se retrai. Então a tendência, me corrija se eu estiver errado, é que haja menos dinheiro, menos investimento. E com menos investimento, a remuneração, claro, torna-se menor. Não só isso, o jogador, ele, no término do contrato, ele tende a sair e para ir para um mercado que esteja pagando melhor, reconhecidamente o quê? O mercado europeu. Então, essa nova regra não corre o risco de ser um tiro do pé no mercado do futebol brasileiro, na medida em que ela induz a uma saída maior de jogadores, um êxodo ainda maior e, consequentemente, uma perda da qualidade do produto futebol, consequentemente, um risco maior de perda de audiência, perda de receita. Você acha essa projeção alarmista ou esse risco ele é efetivo? Eu acho que é por aí. A questão é a seguinte, essa tendência, né, que a gente não sabe exatamente ainda onde vai parar, eu diria o seguinte: a gente se encontra num momento de acomodação das estruturas envolvidas na decisão que a FIFA está pretendendo levar mesmo à frente, que é a proibição da intervenção de terceiros em contratos de atletas de futebol. Acho que primeiro fica claro, né, a proposta partiu da UEFA, né, e a UEFA teve essa iniciativa, obviamente, com o propósito de proteger o seu mercado. Só lembrando aqui, o Jerome Vall, que é o secretário-geral da FIFA, ele inclusive pressionou para que essa medida entrasse logo em vigor, por sua vez, para contemplar os interesses da UEFA, que quer, digamos assim, pegar jogadores, o que é compreensível do ponto de vista do mercado, ok? Que quer se beneficiar de jogadores cujos mercados, que é o caso do mercado brasileiro, não é assim tão rico, não é assim tão potente, porque essa mão de obra se revela uma mão de obra mais barata, portanto mais conveniente. Já emendando aqui, não lhe parece que isso pode ser uma tática da UEFA ou do mercado europeu que está manobrando ali por meio da FIFA? Acho que também, não sei se puramente isso. O que é verdade também, Caralta, é que, veja bem, o mercado europeu de futebol, ele encontra-se verdadeiramente num momento de muita interferência realmente de capital, às vezes até estrangeiro, ou seja, estranho à própria Europa, né, que se misturam aos clubes tradicionais da Europa, né, Itália, Inglaterra, tem exemplos aí de investidores que chegaram e que hoje já não é mais possível sequer dizer quem é o dono, né? O dono. A figura do dono já se misturou. Muitos investidores do mercado árabe, da Rússia, enfim, os mercados que vêm, alguns que já vêm crescendo. O Abramovich no Chelsea. Exatamente. Sim, e isso na verdade. Você não acha que essa é uma tendência? Quer dizer, você, por conta dessa nova regra, o empresário,
ele precisa ter uma ferramenta de registro dos jogadores para ter acesso ao direito econômico, que é o clube. E aí isso não tende a aumentar ainda mais esse modelo de um empresário ou um grupo de empresários representado lá por um determinado empresário comprar um clube? Você não acha que esse tende a ser um modelo ainda mais comum? Acho que é possivelmente um dos caminhos que tomarão aqueles que vão resistir, digamos assim, à vontade de investir no futebol. Acho que esse é um dos possíveis caminhos. Por outro lado... E só para lembrar, Sérgio, ele não está falando só da Europa. Se você pegar, por exemplo, o Eduardo Duran, por exemplo, que é um empresário que já tem um clube, Tom Benz, que ele usa para expor lá os jogadores. Ele já se preparou para isso. E o brasileiro, esqueci o nome dele, você pode me lembrar aqui, que comprou um time de futebol na Flórida, lá em Miami, né? Se eu não me engano, não foi de futebol, o Orlando, o né? Orlando Soccer, exatamente. O Orlando Soccer, de futebol. Orlando Soccer. Mas é uma diferença, né, Sérgio, entre esse que é um empresário investindo num clube como uma estratégia maior, e aquele empresário que agencia jogadores e que se vê, de certa forma, inclinado a comprar um clube para que ele possa servir de vitrine, de exposição, e para que ele tenha acesso aos direitos econômicos. Porque ele, como empresário propriamente, ele vai perder esse acesso. Talvez o que a gente está desenhando aqui, que talvez esse modelo do empresário picadinho ali que a gente tem, ele migre, se concentre na mão de menos investidores, que aí vão ter que ter um clube, talvez de menor expressão, né, para poder gerir essa gama de talentos. O que a gente, daqui a pouquinho vai ter que fazer um rápido intervalo aqui, mas eu acho sempre muito curioso quando você começa a ter essas determinações vindas de entidades, né, superiores, aí no caso da FIFA, especificamente nesse caso. Não que a gente seja contra a regulamentação, não é isso, pelo menos no meu ponto de vista. Mas eu fico imaginando que se a associação, não sei nem o nome da entidade, vou supor aqui, Associação Mundial dos Artistas, Associação Mundial dos Músicos, também proibisse que você tivesse empresários que pudessem investir no talento ou na identificação e até mesmo na lapidação de novos talentos para música ou para arte, pode ser até para pintura ou mesmo para atuação, né, para atores. Eu acho que, na verdade, muitas vezes isso não precisa de uma determinação dessa ou daquela entidade para regulamentar isso. O que tem que determinar isso, e você que é advogado e conhece muito bem, é a lei. Se estiver fora da lei, aqueles responsáveis devem ser punidos. Acho que a lei é fundamental para tentar ajustar certas situações ao que as pessoas pretendem, né? E acho também, ao mesmo tempo, que muitas vezes a lei se mostra incapaz de atender essa nossa pretensão. Veja o caso dos atletas de futebol que, segundo a FIFA, só podem ser transferidos de um país para o outro a partir dos 18 anos. Isso é o regulamento da FIFA. Isso também é a Lei Pelé. Isso está de acordo com toda a legislação brasileira e até com um critério também, de certa forma, moral, né? Uma criança para sair de um país para outro com menos de 18 anos é algo que pode ser criticado do ponto de vista moral. Tá, mas nem precisa desse viés. Na verdade, a FIFA proíbe, a Lei Pelé proíbe, e a pergunta que cabe aí fazer é a seguinte: jogadores brasileiros não vão jogar na Europa antes dos 18 anos? E as modelos brasileiras que vão trabalhar no Japão, na Europa, com 15, 16 anos? Sim, a coisa pode ficar pior ainda se a gente for para outras profissões. No caso especificamente do futebol, a própria FIFA cria alternativas para que esse atleta menor de 18 anos possa sim ser transferido. Uma delas é que os pais desse atleta, né, estejam, vejam, coincidentemente, indo trabalhar também no país, né, e, detalhe, fora do futebol. Que
a tentativa me parece ter sido muito clara. Digna, né? E um pouco ingênua. Claro. Qual? Olha, se os pais de um craque forem trabalhar na Itália, qual o problema do craque ir junto com os pais? Nenhum. Parece ter sido esse o pensamento. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente segue aqui conversando sobre esses caminhos, né, para driblar as determinações legais associadas ao mercado da bola. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Um pit stop. O negócio é esporte. Volta já. Na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta pela Bradesco Esportes FM, esse é o Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode ouvir o nosso programa novamente, ouvir essa entrevista aqui na íntegra, acessando o nosso site www.onegocioesporte.com.br. Você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e ainda seguir o nosso perfil no Twitter. Anote o nosso perfil aí, é o @onegocioesporte, @onegocioesporte. O nosso convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte é o advogado especializado em Direito Esportivo e também professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, da PUC-Rio, o Job Heloísio Gomes, falando aqui, conversando um pouquinho sobre essa nova relação, né? Pelo menos disposta aí agora pela FIFA, na negociação entre clubes, jogadores de futebol e aquele terceiro aí, o intermediário. A gente já vai voltar a bater esse papo aqui com o Job Heloísio Gomes, mas antes vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Muito bem, depois das notícias do marketing esportivo, a gente retoma o nosso bate-papo dessa semana com o nosso convidado, falando um pouquinho sobre a relação entre clubes e os contratos, né, com jogadores de futebol. O nosso convidado dessa semana é o advogado especializado em direito desportivo, o Job Heloísio Gomes. Job, retomando o nosso bate-papo, né, alguns especialistas em direito desportivo e também do mercado, né, apostam que à medida que a médio e longo prazos, né, essa mudança, essa determinação da FIFA tende a fortalecer os clubes mais ricos e ao mesmo tempo afundar os clubes um pouco mais humildes, mais pobres, né, que perdem aquele colchão financeiro ali dos empresários, né? Esses clubes menores tenderiam a ser comprados por empresários, então, mais ou menos como a gente começou a falar no bloco anterior? É por aí?
Veja o seguinte, os clubes de menor investimento são aqueles que ainda se encontram mais atrelados à questão da negociação de atletas, né? Lamentavelmente, os clubes pequenos sofrem mais com a pouca diversificação, de receita. Né? Eles são mais dependentes desses jogadores. Totalmente, né? Um clube pequeno, se ele não consegue vender um jogador, ou pelo menos alguns atletas por ano, ele sofre muito com Mas não são só, desculpa, jovem, claro. Não são só os clubes grandes, pequenos, sim, que dependem, sim, que ainda dependem muito da transação. Primeiro a gente tem que entender, né, que a transação de jogador é um direito, uma necessidade para você ter um retorno financeiro do investimento lá na formação e na promoção desses ativos, desses patrimônios que são os jogadores. Mas só a título de curiosidade, em 2013, nas transações, no portfólio de receitas, no conjunto de receitas dos 10 principais clubes brasileiros de 2013, a transferência de jogadores correspondeu a 23% dessas receitas. E só também para o ouvinte ter uma ideia, a verba decorrente das cotas de TV, de transmissão de TV, corresponderam a 32% das receitas, 10% vieram de bilheteria, 12% de mensalidade de sócios, né, e nesse programa de sócio-torcedor, e 15% de patrocínio e publicidade. Então a gente repara que a transferência de jogador ainda tem um peso significativo para esses principais clubes. É claro que nos clubes menores, né, proporcionalmente essa dependência é maior ainda. Sim, e por conta disso acho que os efeitos são mais devastadores para os clubes pequenos, que ainda são muito atrelados a esse tipo de negócio dentro do futebol. Vale a pena também a gente compreender o seguinte: essa tradição, vamos dizer assim, né, ela vem da época do passe. O passe, a regra do passe, ela acabou em 98 com a Lei Pelé. Agora, para contextualizar, Jorge, desculpa, o passe, ele, às vezes a gente fala assim, parece que é algo informal, irregular. O passe, ele era referendado pela própria FIFA como uma indenização, como uma garantia ao clube que formou e tal, promoveu o jogador e, portanto, teria direito a um vínculo, a uma garantia para não perder o jogador e não receber não ter um retorno desse investimento. Por outro lado, do ponto de vista trabalhista, dos atletas e tal, ele sempre foi encarado como uma bola de ferro. Né? Quase então, que uma imoralidade. O fim da lei do passe representou uma espécie de lei áurea, né, para esse mercado, jogadores e tal. E aí também foi deflagrada uma série, né, de adaptações, aí deu-se talvez uma farra, né, dos empresários e tal. É só para contextualizar a história. Não, eu acho pertinente, inclusive, a sua colocação, Carol, pelo seguinte: eu faço, inclusive, uma espécie de analogia a essa mudança radical que houve no futebol, né, que foi o fim do passe. Acho que depois que o passe foi, digamos, extinto, né, no cenário mundial, isso teve repercussão na legislação brasileira, tá aí a Lei Pelé para provar isso, né? Agora, essa situação, ela primeiro foi resolvida, digamos assim, né, na Europa. Tem um caso famoso, paradigmático, né, que serviu para que a lei do passe terminasse aqui no Brasil, como no mundo, né, que foi o caso Bosman, que era um atleta, né, que não estava tendo autorização do seu antigo clube para transferir-se para um outro clube que iria lhe pagar mais, e ele entrou com um processo no Tribunal da União Europeia e obteve o passe livre. Por outro lado, você também não pode, tem que encontrar um equilíbrio para indenizar, para usar uma expressão da qual a FIFA gosta, para indenizar o clube
que é o clube formador e tal, por esse investimento. Até porque se não houver, digamos, esse ressarcimento, esse retorno... Perde seu interesse. Né, perde seu interesse, o mercado fica atrofiado, e o mercado atrofiado significa o quê? Estagnação, né? Uma perda para todo mundo. Quer dizer, aí não há mais investimento, gera um ciclo vicioso. Tá, de certa forma, me desculpa, Carota, mas isso também veio na Lei Pelé. A indenização dos clubes formadores. Isso está previsto também lá na lei. Até pelo próprio direito pela exploração do direito de imagem e não era mais o passe, passou a... eu digo exatamente, existe uma previsão na Lei Pelé de indenização para os clubes formadores. Na verdade, existe mais de uma, né? A coisa se eu não me engano, de 2011 para cá, surgiu também na Lei Pelé, mas já era uma medida existente no Estatuto da FIFA, portanto, é uma legislação copiada, né, chamada Mecanismo de Solidariedade, coisa que poucos aqui no Brasil, lamentavelmente, conhecem também, né? Clubes grandes desconhecem esse tipo de indenização que a FIFA instituiu, e por conta disso me arrisco a dizer com toda tranquilidade que existe aí uma grande parte de clubes brasileiros que não estão recebendo indenização por formação através do mecanismo de solidariedade por desconhecimento, e isso me leva de novo aqui a um outro ponto do raciocínio que tive lá atrás, que é o seguinte: olha, os clubes, sejam eles grandes ou pequenos, na verdade, devem, por uma questão de necessidade mercadológica, na minha opinião, criar outras alternativas de receita. Não podem, lamentavelmente, essa é uma grande verdade, não podem ficar se fiando somente nas negociações de atletas. E aí eu estou falando isso por quê? Porque há outras maneiras de buscar receita. O nosso convidado dessa semana no Negócio é Esporte é o advogado especializado em direito desportivo, Job Heloísio Gomes, que está batendo esse papo com a gente aqui sobre essa nova relação, né, entre jogadores e os clubes de futebol, com agora a mais contida, né, presença ou a figura aí do intermediário, do intermediador de negociação entre os jogadores, né? Job, quer dizer, a figura do empresário, né, ou do intermediário aí, né, de negociação de jogadores tende, se não a desaparecer imediatamente, como você mesmo disse, a gente está no momento aí de acomodação do mercado, tende a diminuir, né, ou a se reposicionar, né? Você acha que esses empresários vão atuar em outros segmentos ou em outras atividades paralelas aí a questão da gestão, né, do dinheiro do futebol? Ou vão se criar algumas receitas ou alguns artifícios jurídicos paralelos para continuar a exercer essa negociação com os jogadores? Poucos negócios no mundo, né, permitem a margem de lucro que, às vezes, não sempre, uma negociação de um atleta permite. Nem o mercado imobiliário, nem transações de grandes corporações. Imagino que seja difícil alcançar os percentuais que o futebol alcança. E a gente está falando de economia. A economia, a gente sabe muito bem que não necessariamente ela se rende ao direito, né, para ser um pouco aqui filosófico até. Mas o fato é que fatores econômicos costumam se impor, né? Eu estou curioso, na verdade, para saber também que tipo de ajuste, vamos chamar de ajuste, farão os investidores que a FIFA agora pretende diretamente impedir que atuem no futebol. Vou dar um exemplo aqui de uma alternativa. Por exemplo, para se buscar uma brecha, como a gente falava no bloco anterior, há essa nova a proibição da FIFA sobre a participação de terceiros nos direitos econômicos do jogador, né? Vou te dar um exemplo concreto. Vamos supor que um grupo de investidores, ou um grupo de fundo, né, de investimento, resolve emprestar dinheiro a um clube e depois, numa venda de jogador, esse clube
ele repassa, né, o percentual desse valor por meio de uma cessão de crédito, que já é previsto no Código Civil. Você não acha que isso, por exemplo, é uma alternativa que vai acabar acontecendo? Olha, Alexandre, acho também que a pergunta é muito boa. Me dá a oportunidade de esclarecer a coisa assim, da seguinte maneira. A gente tem que lembrar que a FIFA é uma entidade, uma associação civil sem fins lucrativos. De modo que a FIFA se equipara, do ponto de vista legal, a uma ONG, o seu condomínio. E a gente sabe que isso... A diferença do condomínio para a FIFA é significativa. Né? Na última Copa... Essa é a visão do técnica, advogado especializado em direito esportivo, Job Eloísio Gomes, integrante da Comissão de Direito Esportivo da OAB e professor de Direito Esportivo da PUC-Rio. Mas ele é perfeito, tecnicamente. Ele está esclarecendo Só para ficar claro, é óbvio que os números envolvendo o futebol estão longe, né, de qualquer situação envolvendo uma ONG ou um condomínio. A gente não seria assim, tão ingênuo mas na Copa do Mundo agora, recente, do Brasil, 2014, os números que dizem, né, não sei se oficiais, há quem diga que a FIFA teria tido um faturamento em torno de 10 bilhões de reais, se eu não me engano. E como uma ONG também, ou uma entidade sem fins lucrativos, muitas isenções. Exato, que é um contrassenso, né? Uma empresa, bem lembrado aqui pelo Sérgio. Isenções que talvez não fossem necessárias, como não foi, né, na África do Sul. Mas, enfim, retornando à pergunta do Alexandre, eu queria só para lembrar, eu falava sobre a possibilidade de um fundo de investimentos emprestar um dinheiro, quer dizer, ele não participa diretamente, mas depois, através de uma cessão de crédito, um mecanismo que já é previsto no Código Civil, esse fundo de investimento ter o retorno referente à venda, à transação lá do jogador. Isso é um exemplo das alternativas à nova regra da FIFA. Na verdade, eu comecei esclarecendo, ou tentando esclarecer a natureza, digamos, jurídica da FIFA, para chamar atenção para isso. Então, a FIFA é uma entidade, né, privada que dita regras sobre o futebol, e essas regras passam a valer pelo mundo inteiro, independentemente do tipo de legislação que faz parte do ordenamento jurídico daquele país. Isso é estranho. Mas faz que depõe contra a soberania, né? Digamos assim, filosoficamente também, como você falou há pouco. Discussões não faltam a esse respeito. Mais forte que a ONU, né? Como? Mais forte que a ONU. Sim, tem mais membros filiados que a própria ONU. Unidas, né? E tem uma autoridade, isso é mais curioso também, Sérgio, uma autoridade talvez superior à da ONU. Porque para a FIFA a regra é muito clara, como diz o nosso festejado Arnaldo César. A regra é muito clara para a FIFA. Ou você faz parte do negócio futebol como a FIFA acha que deve ser, ou você está fora. Estar fora do negócio do futebol, que não é o da FIFA, é estar fora efetivamente do futebol. Né? Porque a FIFA manda, e os campeonatos que valem a pena, por vários aspectos, assistir, estão sob comando dela. Então ela pode desfiliar um time ou uma seleção de um estado nacional, né? E isso é uma questão de escolha dela, que não vai, enfim, não vai ter quem possa mudar. Muito bem, o nosso convidado dessa semana é o advogado especializado em direito desportivo, Job Eloísio Gomes, conversando com a gente essa semana aqui um pouquinho sobre essa nova relação determinada pela FIFA, pela Federação Internacional de Futebol, na negociação entre jogadores e os clubes, tirando de cena a figura do intermediário ou do empresário jogador de futebol. A gente vai retomar esse bate-papo daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo, que é rapidinho, e a gente volta já aqui pela Bradesco Esportes FM. Até já. Um pit stop. O negócio é esporte. Volta já na Bradesco Esportes FM.
Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta pela Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte, essa semana conversando com o advogado especializado em direito desportivo, Job Eloísio Gomes, falando sobre a relação entre jogadores e clubes de futebol na negociação desses talentos. Antes da gente retomar o nosso bate-papo, eu lembro que você pode ouvir o nosso programa também acessando a nossa página na internet, www.negocioesporte.com.br. Pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e ainda seguir o nosso perfil no Twitter. O nosso perfil é o @onegocioesporte, @onegocioesporte. Job, eu quero retomar esse ponto da retenção de talentos. Como é que o direito esportivo e os mecanismos legais podem contribuir para reter os jovens talentos e assim tornar o produto, o espetáculo, o futebol mais atraente para o público e, consequentemente, para o investidor. A gente sabe que, oficialmente, né, essa nova determinação da FIFA que proíbe a participação de terceiros dos direitos econômicos e, oficialmente, essa determinação ela é justificada para coibir lavagem de dinheiro, transações irregulares, mas a gente sabe também que essa norma tende a provocar uma perda no fluxo de investimento no primeiro momento. Consequentemente, se os valores das transações diminuem, diminui também a remuneração dos jogadores, o mercado enfraquece, o jogador tende a sair de forma mais contundente ainda, o êxodo dos jovens talentos tende ainda a ser maior para mercados potentes como o europeu, né? Principalmente o europeu. E aí eu te pergunto, como, né, remar contra essa maré do ponto de vista legal? Que mecanismos a gente tem, o direito esportivo e a gestão esportiva tem para conseguir administrar melhor, reter melhor os talentos, não a ponto de sacrificar o retorno financeiro necessário para que o clube consiga se manter de pé, mas para explorar melhor esse grande patrimônio, o principal patrimônio, que é o jogador que ele formou e projetou. Primeiro, é preciso deixar claro que isso foi uma proposta, por assim dizer, da UEFA, né, que vendo o futebol europeu, de certa forma, ser tomado por pessoas, entre aspas, estranhas, né, ao futebol europeu, né, investidores russos, árabes, que praticamente se tornaram donos de clubes tradicionais da Europa, o que certamente tem também um conteúdo, né, tem um peso, o fato de alguns clubes tradicionais passarem para as mãos de estrangeiros, vamos dizer assim. Isso, de certa forma, fora a questão da lavagem de dinheiro, foi o que motivou a UEFA a fazer essa proposta, a FIFA, e a FIFA acatou, né? Agora... Desculpa, Job, não só isso, mas a gente sabe que, em função até da crise econômica, né, por mais que haja grandes grifes mundiais, futebol mundial, como o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester, né, esses times ou esses mercados, eles estão sofrendo também com a crise que já vem lá desde 2008. E é claro que se houver uma condição de buscar uma matéria-prima melhor, que dê uma contrapartida em termos de investimento, de retorno maior, eles vão buscar esses mecanismos. E essa nova regra, ao projetar um enfraquecimento dos mercados mais pobres, dos clubes dos mercados mais pobres, como o brasileiro, né, me parece também que é muito conveniente, né, ao mercado europeu. Mas o que eu estou te perguntando é, objetivamente, concretamente, diante dessa perspectiva, que mecanismos legais a gente tem aqui para reter os jovens talentos e evitar um êxodo ainda maior? O que vai acontecer de modificação mais sensível nesse mercado, e já falo das possibilidades que a gente pode ter de tentar criar uma certa blindagem para que alguns atletas não saiam, a gente vai encontrar dificuldade e a gente pode avaliar o caso recente do atleta Neymar.
O atleta Neymar, ele só não foi negociado e se transferiu antes para o mercado europeu porque houve condições do Santos, né, através do investimento feito por outra empresa, DIS, se eu não me engano, né, bancar a permanência do Neymar no futebol brasileiro. Ou seja, o Santos conseguiu fazer isso e não conseguiria fazer isso se não fosse através do apoio financeiro que teve de terceiros. Agora o clube europeu, digamos assim, não só europeu, mas de outras procedências com mais dinheiro, ele vai direto da fonte. Levarão mais barato nossos atletas. E mais barato. Quer dizer, como é que a gente pode se precaver disso? Os contratos devem ser feitos com cláusulas de rescisão, com valores maiores. Isso vai, com certeza, né, isso já é de certa maneira feito, mas acho que isso torna-se ainda mais necessário. É a tal da multa rescisória. A né? multa são os chamados direitos econômicos, né? Os direitos econômicos basicamente representam o valor da multa rescisória antecipada do contrato de trabalho dos atletas. Direito econômico é basicamente isso, né? É do que a gente está falando. Contratos que não sejam ou não possam ser, digamos assim, muito bem aceitos, seja pelo Poder Judiciário ou pela própria FIFA, que Como são assim? chamados contratos de gaveta, que lamentavelmente a gente sabe que existem, né? Não, mas eles deixaram, pelo menos formalmente, não de existir, mas eles passaram a ser proibidos, né, também por uma determinação recente da CBF. A CBF, né, se assumiu até como a primeira das 209, né, entidades associadas à FIFA, a ser a primeira a abolir agora, a partir de janeiro de 2015, oficialmente os chamados contratos de gaveta. Explica rapidinho, né, pra gente, jovem, pro ouvinte, o que é o contrato de gaveta. E se na prática isso vai funcionar também, né, Job? Porque a gente sabe que em mercados maiores, até a fiscalização pode ser mais clara, mais eficiente, incisiva, né? Mas em mercados menores, no interiorzão do Brasil, principalmente, né? É um pouco mais complicado. Explica pra gente então essa posição do contrato de gaveta. O contrato de gaveta é uma coisa relativamente simples. Na verdade, é um contrato que não tem... E comum, né? É um contrato comum que, em geral, não tem data, né? Ficando em aberto, portanto, a possibilidade dele ser apresentado futuramente com uma data que se queira, né? O que, do ponto de vista da ética, pelo menos, é criticável. E muitas vezes ele não implica se querem passar uma cópia para os subscritores do contrato, ou seja, o atleta pode não ter uma cópia. Os interessados diretamente. Né? Vamos dar um exemplo. Daí o termo gaveta, né? Na verdade, ele é um contrato que fica na gaveta. Só para dar um exemplo concreto. Vamos dizer, um garoto de 14, 15 anos, já uma promessa, um talento de um clube. Vamos supor, o clube faz um contrato com ele até... ele tem 18... 12, 13, 14 anos, ele faz um contrato. 14 anos faz um contrato de gaveta, para poder ser registrado lá na frente. Só. Não, vamos supor, ele tem um contrato, faz um contrato até 17 anos ali e tal. Mas vamos supor que com 16 anos ele tem aquela copinha lá do Copa São Paulo de Juniores, ele é um grande destaque, artilheiro, há um assédio maior sobre ele, e aí o clube faz um contrato de gaveta, né, aberto, com um período superior a 30 dias do registro na federação, como uma estratégia para estender o vínculo desse jogador além do contrato original, para que ele possa estender. Quer dizer, é uma prática ainda comum, e agora a CBF está proibindo. Na o que verdade, você acha disso? Já e era como você acha, proibido. Já era proibido. Já era proibido. No futebol, especificamente, a Lei Pelé autoriza que seja feito o contrato de trabalho a partir dos 16 anos. Antes disso, dos 14 aos 16, é possível que haja uma coisa chamada contrato de aprendizagem, Aprendiz, né? que não tem efetivamente vínculo, e a própria Lei Pelé diz isso, não tem vínculo de emprego. Né? Isso cria uma certa nebulosidade, na minha opinião, que favorece muito a quem não está com boa fé. Essa é que é a questão. Eu só ia ressalvar que
esses mecanismos, eles, claro, se por um lado eles contemplam essa especificidade, você ter ali um talento despontando, de maneira que ele possa, né, se projetar e ganhar um retorno, possa aproveitar essa oportunidade de trabalho, que se demorar depois, mais um pouquinho, pode não acontecer, né? Mas sem prejuízo dos direitos garantidos, né, pelo Estatuto por exemplo, da criança e do adolescente. Muito bem, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo aqui com o nosso convidado dessa semana, o advogado especializado em Direito Desportivo, Job Heloísio Gomes. Antes da gente encerrar o nosso bate-papo... Desculpa, Sérgio, é rapidinho. Eu queria que o Job, sei que a gente está com o tempo estourado, esclarecesse rapidinho a diferença entre clube e empresa e um dono de clube. Quer dizer, a gente fala muito de modelo de clube e tal, um empresário comprando um clube, quer dizer, isso não é necessariamente um clube-empresa. A gente está com o tempo estourado, rapidinho para esclarecer esse ponto. A Lei Pelé, ela veio com uma das pretensões, pelo menos, era de que obrigatoriamente todos os clubes se tornassem clube-empresa. O que é inconstitucional, né? Obrigar, eu acho que beira o inconstitucionalismo, né? Beira a inconstitucionalidade. Pela característica, pela liberdade em ter uma característica associativa, a chamada autonomia. Né? A autonomia que está prevista na própria Constituição, talvez fosse um contrassenso que houvesse, então, essa interferência do Estado, né, na forma de organização dos clubes. Daí, logo em seguida, ao contrário do que pretendia a Lei Pelé, a ideia de forçar os clubes a se tornarem clube-empresa deixou de valer. Você diria então, para a gente fechar, que o melhor modelo, digamos assim, talvez mais inteligente, mais ajustado ao objetivo de conciliar o mérito esportivo, o mérito social e o mérito do negócio, né, dos clubes de futebol no Brasil e talvez no mundo, seria separar, você ter realmente a parte social separada da gestão esportiva ou especificamente da gestão do futebol, para que essa gestão, inclusive, possa responder ali profissionalmente, como uma empresa e tal, sobre essa produtividade. Olha, Carol, talvez seja um caminho. O fato é que essa confusão não favorece nem ao clube e nem ao poder público, que tem o dever, né, de investigar situações que que podem causar prejuízo à coletividade. Isso é um papel tanto do Ministério Público quanto do próprio governo. Muito bem, a gente está chegando ao final do nosso programa de hoje. O nosso convidado dessa semana é o advogado especializado em Direito Desportivo, Job Heloísio Gomes, falando um pouquinho para a gente aqui, analisando, né, essa nova determinação da FIFA, da Federação Internacional de Futebol, sobre a regulamentação da figura, ou a extinção, melhor dizendo, da figura do intermediário, do empresário de jogador de futebol, que fica ali entre o próprio jogador, o profissional e o clube. Mas antes da gente encerrar o nosso bate-papo, né, tá na hora agora do nosso apito final. E no nosso apito final de hoje, com o Job Heloísio Gomes, advogado especializado em Direito Desportivo. Job, eu quero começar perguntando a você sobre uma jogada de mestre. A bicicleta do Leônidas. Sempre, né? Acho que foi uma criação surpreendente e, portanto, uma jogada de mestre, na minha opinião. Bola fora, Job. Olha, eu acho que é uma grande bola fora a FIFA indistintamente querer impedir que terceiros façam parte do futebol. Eu me arrisco a dizer que os terceiros que a FIFA está tentando excluir permanecerão, ainda não sei de que maneira, no futebol. Então isso é, na minha opinião, uma bola fora, já que é uma tentativa que dificilmente alcançará êxito. É o famoso enxugar gelo, né? Vamos ver como é que a coisa vai se desenvolver. Job, uma zebra. Uma zebra seria o Arte Sul ser campeão do Campeonato Carioca de 2018. Isso é o clube cuja gestão esportiva da base e tal, a empresa, a sua 442, empresa lá, 442,
responde, né? Exato. Muito bem. Seria uma zebra bem agradável. Pra gente fechar, Job, uma aposta. Olha, eu aposto que o futebol brasileiro vai continuar se valendo muito mais dos talentos individuais do que da coletividade. Mas a fonte anda um pouquinho seca, né? Também é bem verdade, Mas, então, isso Mas é um uma problema. aposta, né? É uma aposta, É um problema na que aposta. ela volte a jorrar. Muito bem. E essa aposta aí, eu vou pegar uma carona agora, eu vou dar a minha aposta. A minha aposta é que, independentemente dos negócios no esporte terem mais ou maior ou menor investimento em 2015, mas eu aposto que o direito desportivo vai ter muito trabalho nesses próximos anos. Com certeza. Quero agradecer aqui a participação no nosso programa essa semana do advogado especializado em direito desportivo, Job Heloísio Gomes. Job, muito obrigado aí pela sua participação aqui nessa edição de Negócio Esporte. Grande abraço, Job. Obrigado. Olha, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a você. E depois desse bate-papo com o Job Heloísio Gomes, advogado especializado em direito desportivo, chegou a hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E na caixinha de surpresas de hoje, a gente lembra uma tabelinha entre o tetracampeão Bebeto e o comediante Luiz Fernando Guimarães, num comercial das Havaianas. Vamos ouvir. Vem. Aqui é a casa do Zé Roberto? Sim. Tá, dá licença. Okay. Vem. Que é isso? Que é isso, moço? Ô, Bebeto. Que é isso, bem? Você tá maluco? Não, desculpa, Evasão, tá cansada, descansando. Aqui, Bebeto, no aconchego do seu lar, aliás, um belo lar, hein? Que é isso, Desconta. cara? Ah, isso aqui que a gente quer mostrar. Mostra. Os pés do Bebeto, de Havaianas. Quando a gente diz que todo mundo usa Havaianas, isso inclui o Bebeto. Era só perguntar, né? Perguntar o quê? Com vocês tem que marcar em cima, senão que nem pênalti. Pergunta de um lado, repórter do outro. Bem, esse comercial foi veiculado no ano de 1993, um ano antes de os pés de Bebeto, Romário e companhia faturarem o tetracampeonato mundial nos Estados Unidos. Eu lembro que você pode ouvir e ver essas e outras peças publicitárias garimpadas aqui pelo nosso programa no nosso site www.onegocioesporte.com.br. E assim a gente encerra o Negócio Esporte dessa semana, que teve a produção e edição de Alan Ceraredes. O Negócio Esporte é uma produção da Staticom Comunicação em parceria com o Grupo Bandeirantes. E a gente volta no domingo que vem, sempre aqui pela Bradesco Esportes FM e também no nosso site www.negocioesporte.com.br com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. Até lá! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.